O avivamento, ele produz muitas coisas, e uma das coisas que o avivamento produz, é o tema de hoje, ele produz um bom ânimo espiritual. Diga aí da sua casa, o avivamento produz, aqui ó, um bom ânimo espiritual. É isso que Deus já está produzindo em nosso meio, porque já estamos vivendo esse tempo de um grande avivamento. E se você puder escrever também no chat do YouTube, escreva, compartilhe, coloque aí os emojis, os foguinhos, interaja com os seus irmãos de forma com decência, de uma forma excelente. Diga, o avivamento já está produzindo em nós um bom ânimo espiritual. Enquanto você escreve, enquanto você interage nessa igreja interativa, eu quero ler com você o que diz a palavra de Deus em Joel 2, 1 e 2, que diz assim: tocai a trombeta em Sião. Você sabe que Sião é no meio da igreja. E dai voz de rebate ao meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra. Nós estamos aqui perturbando os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Nós podemos olhar um pouco aí para fora e nós podemos enxergar que o dia do Senhor vem, o dia do Senhor já está próximo. No verso 2 ele diz assim: dia de escuridade e densas trevas, assim se encontra o mundo, dia de nuvens e negridão. E agora, como a alva sobre os montes, assim se difunde um povo grande e um povo poderoso. Diga aí na sua casa, eu faço parte de um povo grande. Diga, eu faço parte de um povo poderoso. Escreva isso. Somos estes, poderosos, grandiosos nas mãos de Deus, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Isso aqui é muito profundo. O que Deus está fazendo, o que Deus está falando, é algo que eu posso dizer, como diz a palavra: aqueles que têm ouvidos, ouçam o que diz o Espírito, porque Ele está dizendo. É algo profundo, algo profético. Nós estamos aqui mais um dia para tocarmos essa trombeta. Eu já estou anunciando e vou anunciar coisas grandes, coisas ocultas, e que o Senhor está revelando ao povo dele. Se você puder fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Deus amado, Deus bendito, Rei de reis, Senhor de senhores. Nessa hora, Jesus, nós falamos contigo mais uma vez nesta noite, neste dia, Pai, porque nós amamos orar. Nós amamos, Pai, estar nesse lugar secreto. Nós amamos, Pai, estar em comunhão, em intimidade contigo. E nessa hora o Senhor nos assenta, Pai, talvez nas nossas casas, em residências, mas o Senhor nos coloca, essa que é a verdade, aquietados, Pai, com os nossos corações quietos para ouvir a Tua voz. Portanto, nessa hora, Jesus, eu oro para que isso esteja acontecendo, para que os corações sejam agora aquietados, as mentes, Pai, estejam conectadas, que não haja distrações, que não haja, Senhor, palavras contrárias nessa hora, porque o inimigo com suas setas, com seus dardos envenenados, ele tenta, Jesus, mas diz que ele não pode frustrar os teus planos. Portanto, nessa hora, Pai, nós nos posicionamos como homens, como famílias espirituais, para ouvir a Tua voz. Fala aos nossos ouvidos espirituais, porque eles estão sensíveis, eles estão abertos para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua exortação, para ouvir os Teus anúncios, Pai. Estamos aqui tocando a trombeta, estamos anunciando as Tuas verdades. Usa a minha vida com poder e com glória, mas que eu diminua e que o Senhor cresça nessa hora, e que a Tua palavra, a Tua vontade seja feita no meio do Sião, no meio da igreja. Assim eu oro, assim eu creio que já é, em nome e para a glória do nosso Deus. E aqueles que comigo creem, digam amém e amém. Obrigado, Eric, glória a Deus pela sua vida. Estamos juntos, amém? Irmãos amados, escolhidos, pedras vivas, aqueles que fazem parte de um povo grande e poderoso, aqueles que são chamados por Deus por cabeça e não por cauda, aqueles que são chamados para reinar e governar nessa terra sobre tudo e todos. Se esse é você, escreva no chat: esse sou eu. Somos nós, amém? Eu quero inicio fazendo um retrospecto. Eu sempre inicio lembrando com a igreja que nós estamos vivendo nos últimos dias, nos últimos cultos. E recentemente, no dia 31 de dezembro, nós ouvimos o Senhor falar sobre um grande e um poderoso mover profético, um tempo de um grande avivamento. Foi isso que o apóstolo Miguel Ângelo, ao abrir a sua boca de forma profética, anunciou. E portanto, se o apóstolo anunciou, quer dizer que isso é para mim, isso é para você, isso é para a nossa igreja. E nós estamos aqui mais um dia crescendo em graça e crescendo em conhecimento. E nós vamos hoje continuar a crescer e a mergulhar e a navegar nessas águas profundas sobre esse mover. Porque
o Senhor está dizendo que isso nos tornará mais vivos. O que faz um avivamento? Ele traz vida. O Senhor está dizendo que isso vai nos trazer mais vivos. O Senhor está dizendo que isso vai trazer o seu povo mais ativo, o seu povo mais atento, o seu povo mais conectado, o seu povo mais, de forma mais espiritual, com os ouvidos abertos, como nós oramos agora, entendendo essa voz de Deus. Então isso já está acontecendo nas nossas vidas, isso já está acontecendo na vida daqueles que são espirituais. Aqueles que dizem, eu não estou entendendo muito, eu não estou vendo se mover, é porque são carnais, porque estão talvez com os ouvidos espirituais cheios de cera. Talvez são aqueles que não suportam a sã doutrina, que dá coceira nos ouvidos. Mas eu creio que você que me ouve, você já passou desse momento, que o Senhor está falando no seu coração. Então o avivamento ele traz para nós vida, ele produz vida. O avivamento ele vai fazer com que nós estejamos mais despertos para a vontade de Deus. É isso que faz um avivamento. Um avivamento ele produz, a própria palavra diz avivar, produz vida, produz mudança de caráter. Então eu tenho falado e batido nessa tecla, não tem como ter um grande mover sem santidade. Preguei recentemente que o avivamento ele produz santidade, ele requer santidade. Então o avivamento ele traz uma mudança de caráter. O avivamento ele produz, que é o tema de hoje, ele produz um bom ânimo espiritual. E nós estamos aqui cheios desse ânimo espiritual. O avivamento ele revela a vontade de Deus na vida de cada um dos seus filhos. Você sabe que Deus ele tem algo específico para cada um dos seus filhos, e quando nós entramos nesse lugar, quando nós entendemos o mover de Deus, o mover profético, nós sabemos que o que Deus tem para um não é igual ao que Deus tem para outro. Por mais que nós, como vimos no culto passado, um só Espírito, mas ele age de forma individual, é o mesmo Espírito que opera, mas numa multiforme sabedoria. Então o que Deus tem para mim talvez não seja exatamente a coisa que Deus tem para você. Eu tenho um chamado, você tem outro chamado, mas a verdade é que nós dois juntos, nós todos juntos, somos um corpo bem ajustado, e nós todos individualmente, diz a palavra, cada um no seu lugar, cada um na sua fileira, nós todos fazemos parte de um grandioso exército nas mãos de Deus, e isso é maravilhoso, porque nós, de forma individual, produzimos algo de forma única, em uma unidade de espírito. E eu acredito que com essa palavra Deus está manifestando uma renovação espiritual. Deus está manifestando, sabe, um renovo na vida dos seus filhos, e isso é totalmente necessário, porque nós estamos saindo de tempos onde nós estamos vendo pessoas abandonarem as igrejas. O apóstolo trouxe uma estatística de que 60% do povo abandonou nos últimos tempos por conta de pandemia, de ficar em casa, de afastamento. 60% das pessoas não voltaram. Olha só, quanta gente não voltou. Quanta gente aproveitou a pandemia para sair, como dizem aí a francesa, né? Deixa aqui, ninguém pode me ver agora, eu fico um pouco pela internet, fico um pouco em casa, e já está longe dos caminhos, já não congrega mais. Eu tenho falado isso, vou falar ao longo dos cultos. Eu quero dizer hoje pela primeira vez, se você está longe dos caminhos do Senhor, é hora de você voltar. Se você faz parte de um corpo, você faz parte de um aprisco, onde o Senhor apacenta a sua e a minha vida, então nós não podemos estar distantes, porque distantes nós somos vulneráveis para as setas, para os ataques do inimigo. Mas a verdade é que o povo tem apostatado da fé. Se nós formos olhar para aquele irmão que estava ao nosso lado, cadê? Cadê aquele irmão que sentava aqui? Cadê aquele irmão que vinha, que orava, que profetizava, aquele irmão que edificava? Cadê aquele irmão que... Cadê? Muitos tomaram Doril. Tomou Doril, o que é? Sumiu, desapareceu. Você fala, cadê o irmão? Virou o agente secreto, o crente 007, anda disfarçado. Mas nós não podemos ser pessoas secretas na obra de Deus. Nós somos pessoas de luz, e a Bíblia diz que onde nós chegamos, a luz tem que dissipar as trevas. Então nós não podemos sermos colocados debaixo de panos. Nós somos feitos para brilhar, e nós brilhamos quando nós estamos em congregação. Eu quero perguntar de forma reflexiva para você que está comigo nesses primeiros minutos da palavra, sabe, o que você espera para a sua vida desse grande avivamento? Você que me ouve aí, responda para você mesmo, o que você espera? De tudo que Deus já falou nesses primeiros cultos do ano, o que você espera? O que você já está vendo? O que você já está fazendo de diferente? O que você já tem trocado de hábito? O que você já tem, sabe, redobrado a sua atenção em relação à santidade, a caráter? Eu tenho falado que Deus tem, sabe, cobrado muito de todos nós. Então o que você espera desse grande avivamento? Não é para a vida do seu irmão, porque quando nós ouvimos uma palavra, nós temos a tendência de falar, nossa, isso é para aquele, isso é para aquele outro, isso é para o irmão tal, isso é para mim, isso é para você. Então coloque a seta apontada para você, o que você espera desse grande avivamento para a sua própria vida. Enquanto você reflete, eu quero que você saiba que aquilo que você espera,
E você precisa entender isso, porque isso é algo certo. Aquilo que você espera para a sua vida é exatamente aquilo que você vai alcançar neste ano de 2022. É exatamente aquilo que você vai alcançar nesse mover profético de avivamento. Aquilo que você espera é aquilo que você vai ver. É aquilo que você espera, é onde você vai chegar. Então a pergunta, ela vem para nós refletirmos: o que eu estou esperando para a minha vida? Quando nós iniciamos um novo ano, tem pessoas que acham que na virada do ano algo mágico acontece. Não acontece. Acaba dia 31, começa dia 1º, muda-se o ano. Mas se nós não mudamos a nossa expectativa e consequentemente a nossa ação, os nossos hábitos, o que nós fazemos, a verdade é que nós não podemos esperar algo diferente. Então o que você espera primeiro? E aí você tem que pensar, aquilo que você espera, é exatamente aí que você vai chegar, é onde você vai estar no meio desse mover de avivamento. Os nossos pensamentos, eles devem ser positivos. Os nossos pensamentos jamais devem ser negativos. Algumas pessoas perguntam às vezes para a gente assim: eu devo ter pensamento positivo? Existe isso? Eu falo: amado, olha, é negativo que você não deve ter. É lógico que nós não colocamos a nossa fé em um pensamento positivo, em algo humano, humanista, que a força do... Não, mas a verdade é que os nossos pensamentos devem ser bons. A Bíblia diz que nós devemos ter pensamentos de paz e não de morte. A Bíblia diz que nós devemos ter palavras boas e não palavras de morte, palavras que geram vida. Então o meu e o seu pensamento tem que ser um pensamento grandioso a respeito de Deus, a respeito das coisas do alto. Eu não posso ter um pensamento medíocre. Então quando Deus traz uma palavra que é um verdadeiro banquete para nós, eu tenho que olhar para isso com um pensamento abundante, com um pensamento bom, com um pensamento olhando as coisas lá do alto. E quando eu conecto um pensamento, quando eu entendo que a vontade de Deus, ela é muito maior, porque diz que os caminhos do Senhor são maiores, que os desígnios dele são melhores que os nossos. Então eu entendo que o meu pensamento tem que ser esse pensamento grande, não negativo. A minha expectativa em Deus, ela deve ser sempre a melhor. Veja o que eu disse: a sua expectativa em Deus, a sua expectativa em Deus deve ser sempre a melhor. A Bíblia diz que é maldito o homem que confia no homem. O que? Se eu confiar, se eu colocar minha expectativa no homem, se eu esquecer de Deus, se eu falar: não, eu espero do governo, eu espero do presidente da república, eu espero de tal, eu espero do pastor. Não, diz que esse é maldito. Agora, a expectativa em Deus, ela deve ser sempre a melhor, deve ser sempre a maior, porque Deus não nos frustra. Então eu quero que você coloque essa expectativa em Deus. Não espere derrota para a sua vida, não espere fracasso, não espere medo. E por que eu estou aqui nesse início de mensagem, nessa introdução, trazendo você para esse lugar? Porque a verdade é que o mundo está trazendo uma voz de medo, mais uma vez. O mundo só vai, e conforme os finais dos tempos têm chegado, a voz do mundo vai ser sempre uma voz de calamidade. Mas eu não posso ser guiado por uma voz mundana, quando a Bíblia diz que eu sou guiado não por vistas, e sim por fé. Então quando eu olho para a palavra, quando eu vejo que Deus está dizendo de um altar santo e profético, eu preciso falar: eu preciso ficar com isso. Eu não posso ficar com as vozes do mundo. Então eu preciso deixar o fracasso, eu preciso deixar o pensamento negativo, eu preciso deixar o medo, lançar fora todo o medo. Para quê? Para que eu possa esperar de Deus o melhor. E esperar de Deus o melhor não é esperar a derrota, não é esperar o fracasso, é esperar a vitória. Não é esperar o lamento, é esperar a alegria. Existem pessoas que já iniciam o ano com essa visão de derrota. Olha, pessoas que não conseguem mais nem ter uma perspectiva, não conseguem mais sonhar, não conseguem mais olhar para um horizonte. E parece que estão debaixo de, jogaram uma pá de terra em cima. A pessoa está ali numa areia movediça, que ela não consegue, quanto mais ela tenta se mexer, mais ela afunda. E eu quero que, se você se vê nessa posição, você veja hoje que diz a palavra, que o Senhor é que nos toma pela mão direita, o Senhor nos arranca, Ele nos tira de um tremendal de lamas. Então comece a olhar para 2022, se você ainda não começou, já está atrasado. Comece hoje, o mais rápido possível, a olhar para 2022 com essa visão, com uma visão, de um futuro bom, de um futuro grandioso, de coisas boas, de coisas, grandes da parte de Deus, não de uma vida de destruição. Porque se eu espero, eu disse no início, aquilo que eu espero é onde eu vou chegar. Então se eu espero derrota, se eu espero lamento, se eu espero frustração, eu já estou nesse lugar de frustração, de derrota e de lamento. Agora, se eu espero vitória, se eu espero bênção, se eu espero o melhor de Deus, é para lá que eu estou indo, é para lá que o Senhor está nos levando. Então vamos pensar juntos nas coisas do alto, não vamos pensar juntos nas coisas terrenas, porque nas coisas aqui de baixo, diz que a traça corrói, diz que não serve para nada. Então o que nós devemos pensar? Nas coisas do alto, e o Senhor tem me levado a cada dia para esse lugar, cada vez mais pensarmos nas coisas lá do alto. E cada dia do ano de 2022, nós temos que ter essa visão, que o Senhor tem algo preparado. Cada dia será um grande dia, não será um pequeno dia, será um grande dia. Por mais que você tenha iniciado, e eu sei que pessoas que estão aqui nessa hora iniciaram o ano com grandes lutas, parece que pularam de 31 para 1º de janeiro com grandes levantes.
Mas se você se encontra nessa condição, a palavra de Deus diz assim, ó: eu sei que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Então eu quero dizer para você que se encontra no meio de uma luta, de uma adversidade, de um vento forte, tem bondade, tem misericórdia do Senhor para todos os dias da sua vida. Portanto, todos os dias de 2022, enquanto você respira, tem bondade, tem misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de eu e de você não sermos consumidos. E diz que essas misericórdias, elas se renovam todos os dias, a cada manhã. Olha só que coisa maravilhosa. Então você não pode iniciar 2022 com um olhar derrotista, com um olhar de medo, de lamento. Você precisa começar. Mas está difícil, bispo. Eu sei que possa estar difícil. Mas existe uma voz que está te direcionando. Existe uma voz que está te guiando. Uma voz que está dizendo: confia. As misericórdias se renovam. Bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Se você crê que isso é para você, já escreve aí no chat, interage, diga: eu creio que bondade e misericórdia, isso é para mim. Diga: eu sou o povo da graça de Deus, eu sou forte, eu sou ativo. Tem bondade, tem misericórdia para nós todos os dias das nossas vidas. Afinal de contas, Hebreus diz que a fé é a certeza daquilo que eu espero, é a convicção daquilo que eu não vejo. Isso é fé. Então, se nós somos chamados por Deus como um povo eleito, a Bíblia diz que a fé que é dos eleitos, eu tenho uma fé, eu tenho que entrar em 2022 como? Ativando essa fé. Portanto, todo pensamento contrário da fé, de medo, de lamento, de derrota, não é um pensamento de fé, é um pensamento totalmente com uma visão humana. Para que nós temos o dom da fé? Justamente para nós não ficarmos nesse lugar de medo, para nós nos colocarmos num lugar de fé, de esperança, de certeza, de convicção. Isso é fé. Então nós precisamos esperar o favor de Deus para as nossas vidas. Eu quero que você espere o favor de Deus para a sua família. Eu quero que você espere o favor de Deus para a sua vida financeira, para a sua vida profissional, para o seu relacionamento. Sabe, não escute o que eu estou pregando aqui de uma forma desatenta. Em nome de Jesus, amado, eu temo e tremo diante de Deus. Eu sei o quanto Deus está usando esse altar para dar direção para tantas vidas. Isso é o que Deus tem para a sua vida. Deus quer que você ative essa fé que já está dentro de você. Eu não tenho mais fé que você não tem mais fé que eu, ou menos fé que... Temos a mesma medida de fé. Então, portanto, vamos ter um olhar com essa fé. Creia que coisas boas irão acontecer na sua vida. Bispo, eu não consigo ter essa perspectiva. É por isso que você precisa estar no lugar de fé. Porque humanamente eu também não consigo ter essa perspectiva. Se eu ligar a TV, se eu ligar os noticiários, se eu ligar a voz do mundo, eu não vou ter uma perspectiva de que coisas boas vão vir. Mas quando eu me posiciono com a Bíblia na mão, com a Bíblia mais do que na mão, aberta, com a palavra de Deus no meu coração, com a palavra de Deus me guiando, amados, quando eu vejo a palavra de Deus, eu não consigo ficar no lugar da mídia, no lugar do mundo. Eu sou automaticamente levado para um lugar de fé, de certeza e convicção, porque isso é a palavra de Deus. E aí eu sou guiado dessa fé, eu sou guiado através dessa fé. É para lá que Deus está nos levando. Então, nós precisamos crer que coisas boas estão para acontecer nas nossas vidas. É como eu disse, você receberá de acordo com aquilo que você crê. Então você tem que ter fé, vai aparecer para você aí na tela. Você vai ter que ter fé para pedir, você vai ter que ter fé para esperar e você vai ter que ter fé para receber. No ano passado, um culto de oração, eu falava sobre isso. Fé para pedir, tem um culto no nosso canal no YouTube, você pode ir lá, fé para pedir e fé para receber. Eu estou acrescentando no meio do caminho, você vai ter que ter fé também para esperar. Porque muitas coisas de Deus não acontecem no nosso tempo. E aí muitos abandonam a fé. Eu creio. Não aconteceu, eu criei uma expectativa. Olha, Deus frustrou a minha expectativa, o Espírito me enganou. Então agora eu vou embora, porque eu não acredito mais em Deus. Então eu espero agora, não espero mais nada. Então não, nós vamos começar com fé. Nós vamos esperar com fé. E nós vamos receber com fé. Eu quero que você escreva justamente isso. Põe na tela de novo para nós essa frase, para que todos possam escrever assim como está na tela. Tenha fé para pedir, tenha fé para esperar e tenha fé para receber. A fé tem que ser aquilo que nos guia. A fé tem que ser aquilo que está constantemente em nossas vidas. Eu não tenho fé no domingo e na segunda eu já não tenho fé. Eu não tenho fé no culto de domingo de manhã, mas no domingo à noite, quando eu ligo a TV e vejo lá o Fantástico, eu falo: ai meu Deus. Amado, fé para pedir, fé para esperar, fé para receber. A minha vida tem que ser uma caminhada de fé. Enquanto você está escrevendo aí no chat, eu quero perguntar se você sabe o porquê que grandes avivamentos, nós estamos estudando sobre isso, ao redor do mundo, eles começaram e muitos deles miaram. O que é isso? Acabaram. Muitos deles terminaram. Porque as pessoas deixam com que uma rotina, a verdade é essa, que os crentes deixam com que o cansaço, com que a distração, deixam com que as vozes apelativas do mundo, o apelo do mundo, tirem o foco do que realmente importa. Tirem o foco do que realmente é importante. Então eu não posso começar com aquela empolgação da carne. Sabe, avivamento não é uma empolgação da carne. Na verdade, avivamento não tem nada a ver com a carne. Avivamento é algo espiritual. Então eu não posso começar com uma emoção na carne e depois olhar para o mundo e deixar com que uma voz do mundo venha.
venha e tire aquilo que era só. Não, isso não tem nada a ver. Então muitos começaram dessa forma e terminaram, mas nós estamos ouvindo de Deus que Deus está começando um tempo diferenciado em nosso meio. Então essas pessoas que começaram e depois saíram, terminaram, enfim, sucederam em um esfriamento, essas pessoas, elas iniciaram e viveram uma vida mecânica, uma vida religiosa. Iniciaram uma inércia religiosa e nós não podemos estar nesse lugar. Nós não podemos viver uma vida com Deus no piloto automático. Presta atenção no que Deus está dizendo. Você não pode viver a sua vida com Deus no piloto automático. E eu sei que eu estou pregando para alguém aqui que talvez esteja aí ligando o computador, ou tenha ligado a televisão, ou esteja sentado tão automático que nem sabe o que está fazendo. Acorda ou tu que dormes, é contigo que Deus está falando. Não viva uma vida com Deus no piloto automático. Isso é religiosidade. Não entre nesse lugar. Ah, mas eu já conheço Deus, eu tenho anos de conversão. Eu sei como é que... Mas você não sabe como é que... Nós vamos ver daqui a pouco quem que pode esquadrinhar os pensamentos de Deus, os caminhos dele. Então nós não podemos viver nesse piloto automático. Nós não podemos viver dessa forma. Atenção àqueles que servem aqui na igreja. Atenção àqueles que fazem parte do corpo ministerial da igreja, aqueles que, sabe, já disseram, eis-me aqui para um chamado. Nós não podemos viver em uma religiosidade, nós não podemos viver numa inércia. Eu quero dizer aqui, com a mão na Bíblia desse altar, que nós não vamos permitir religiosidade, não vamos permitir piloto automático, amado. Não podemos permitir pessoas que servem na casa de Deus, pessoas que estão atrás das câmeras, que estão na recepção, que estão com as nossas crianças, que estão na store, que estão na house, que estão na recepção com atalaias, qualquer que limpam os banheiros. Nós não podemos permitir pessoas que subam nesse altar, louvadores, pessoas de intercessão. Nós não vamos permitir pessoas religiosas, pessoas automáticas. Eu sei como é que é o modus operandi de Deus. Não existe isso, amado. Ou nós nos colocamos todos os dias, humildemente, diante de Deus, diante da glória de Deus, para ouvir o que Deus tem para as nossas vidas, ou nós não somos sequer convertidos. Então viver nesse lugar de religiosidade, eu sei, eu ponho lá no drive o carro, acelero e ele vai sozinho. Não é assim que Deus funciona. Deus não é um carro automático. Deus é um Deus de novidade de vida. Isso é muito sério. Sabe, existem pessoas que vêm à igreja, o apóstolo disse exatamente essa frase, pessoas que vêm à igreja, mas que não estão na igreja, pessoas que trazem o seu corpo para a igreja, mas que a mente fica em casa, pessoas que vêm para a igreja de uma forma alienada, ela não sabe sequer, como é que eu saí do prédio, como é que eu desci o elevador, eu não sei nem como eu cheguei até aqui. A pessoa chega aqui, ela começa a cantar um louvor, aí acende uma luz, ela acaba, ela levanta a mão, ela está vivendo de uma forma robótica. Ei, nós não podemos viver 2021 da mesma forma, 2022 como nós vivemos 2021, ou talvez todos os outros anos da nossa vida. Olha, eu não me conformo, e como seu pastor eu estou aqui para te exortar, que nós não vamos permitir, eu não vou permitir com que você entre por essas portas de uma forma robótica, de uma forma alienada. Os recepcionistas vão te dar um chacoalhão, vão dizer, graça e paz, amado, esse é o novo dia, é o dia que o Senhor fez, acorda tu que dormes. Não é mais o domingo passado, é um novo dia. Este é o culto, porque os outros já ficaram no passado. O que nós temos é o hoje, é o agora, é o culto de quinta-feira. Daqui a pouco vai apagar as luzes, vamos fechar as igrejas. A igreja, teremos o culto de domingo, e assim nós vamos de novidade de vida. Então nós não podemos entrar aqui, sentar atrás de um computador, sentar atrás de uma mesa e falar, não, eu já sei como é que funciona. Você não sabe nada. É isso que Deus está dizendo. Existem pessoas que oram de uma forma, mas elas não têm a consciência. Isso aqui, nós precisamos... Olha, pessoa que ora de uma forma robótica, ela não tem a consciência de que ela está falando com Deus. Senhor Jesus, amém, Pai amado, Deus aí, e ela está com um pensamento voando, ela não está concentrada, ela não tem a consciência. Quando você for orar, amado, tenha consciência que você está falando com o leão da tribo de Judá, que tem uns olhos como chama de fogo, te olhando, encarando você está nesse lugar. Então quando eu vou falar com Deus em oração, eu tenho que me colocar, eu tenho que ter a consciência de com quem eu estou falando, eu estou agora diante do Todo-Poder. Isso tem que causar tremor em mim, tem que causar reverência. Então eu não posso orar de uma forma religiosa, tem pessoas que oram como se fosse uma reza, elas não sabem o que elas estão falando. Deus não atendeu a minha oração, nem você sabe com quem você estava falando. Então quando nós formos orar, nós temos que ter a consciência com quem nós estamos falando com o próprio Deus. Então o que Deus tem falado através do apóstolo é que pessoas estão nesse sono espiritual, e por isso nós precisamos trazer essa energia do altar para acordar as pessoas desse sono. Eu quero mostrar para você o que aconteceu com uma igreja em Apocalipse 3:1. Igreja de Sardes, aconteceu assim, diz a palavra: ao anjo da igreja de Sardes, escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras,
Olha só, o Senhor conhece. Você aí que, não, eu fico aqui atrás, eu sirvo, Deus não precisa. Amado, o Senhor conhece as tuas obras. O Senhor conhece, não tem como você fugir disso. Que tens nome de que vives e está morto. Olha só quantas pessoas vivem dessa forma. Olha o finalzinho. Elas têm um nome que está vivo, mas ela vive pessoas que estão num sono espiritual. Estão dormindo, estão roncando. Fui roncar aqui, quase que eu engasguei. É que eu não ronco, né? O JP tem um vídeo que me incrimina. Lá em Araras, eu no sofá. 5 minutos, amado. Numa tarde. Não tenho 5 minutos de paz. Só dei umas ressonâncias. Ele filmou e falou, tem um vídeo aqui que se eu mostrar... JP, guarda esse vídeo aí com você. As pessoas estão assim, dormindo. Parece que está viva, mas está morta. São essas pessoas que se encontram no sono espiritual. Olha o que diz no verso 2. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras, não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Olha que coisa séria. Não tenho achado as nossas obras íntegras diante de Deus. Quantas pessoas? É os que estão dormindo, que estão no sono profundo, estão lá dormindo. Então assim começa o esfriamento. Não, eu sei como é que funciona, eu sei como é que é o culto, eu sei como é que é a hora que chega, a hora que acaba, eu venho, tal, eu faço, e aí eu estou nessa inércia. Deus está falando de forma profética do altar, eu não estou ouvindo, eu não estou reconhecendo, porque eu estou dormindo, estou sei lá onde, minha cabeça ficou em casa, eu até oro, eu até canto, mas eu não me coloco com a consciência de quem eu estou fazendo, para quem eu estou falando, e aí eu entro nesse sono espiritual. Muitos se encontram assim, só que Deus está dizendo que é tempo de um avivamento, é tempo de um despertar. Verso 3 assim, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, olha lá, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão. Assim o Senhor vem, nós nem percebemos, como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O que nós podemos aprender com o livro de Apocalipse? Que o Senhor já estava lembrando a uma igreja, que ela tinha uma aparência de uma igreja viva, mas que na realidade, na verdade, era uma igreja morta, era uma igreja sem conteúdo. Imagina só que coisa frustrante para Deus, olhar para uma igreja que tem uma aparência de igreja viva, mas não tem conteúdo, não tem sã doutrina, não tem palavra, é uma igreja morta, uma igreja com sono. Amados, nós não podemos permitir pessoas dormindo na obra de Deus. Eu não estou falando fisicamente, dormindo no culto, pestanejando, eu estou falando espiritualmente. Não podemos permitir isso. É por isso que eu tenho aqui dito, desse altar, que o avivamento ele começa de uma forma individual. Começa com você no secreto, começa com você na sua casa, no seu lugar de intimidade, é de dentro para fora. E é depois que isso vai tomando uma conta, e aí talvez os grandes avivamentos vão chegar a grandes multidões, mas começou com alguém num secreto, começou com alguém em algo interior, com Deus. Olha o que diz Apocalipse 3, 4 em diante. Tens contudo em Sardes, a igreja que Deus está dizendo, umas poucas pessoas que não contaminaram com as vestiduras, com as suas vestiduras. Quer dizer que a maioria estava contaminada, mas a Bíblia está dizendo que algumas pessoas não contaminaram as suas vestiduras. Essas, olha lá, e andarão em branco junto comigo, pois são dignas. Algumas pessoas estão acordadas, mas não é a totalidade. O 5 diz assim, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Diga, esse sou eu, esse é você. Diga, glória a Deus por isso. De modo nenhum o Senhor tira o nosso nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que diz o Espírito e o que o Espírito está dizendo às igrejas. Então, o Espírito é o mesmo. O Espírito que está dizendo em Apocalipse é o Espírito que está dizendo a nós no século 21, no ano de 2022. Eu pergunto para você, você está ouvindo a voz do Espírito? Você está ouvindo o que Deus está dizendo através do Espírito Santo nesse tempo, para nós, deste altar? E se nós formos olhar aqui para o texto, nós vamos ver que a minoria estava vestida de branco. Ou seja, a maioria tinha se contaminado, a maioria estava com as suas roupas, com as suas vestes contaminadas. Então nós não podemos permitir com que a igreja de Cristo tenha uma minoria seguindo com vestes brancas. Nós precisamos de uma totalidade. Para uma manifestação grandiosa da parte de Deus, é preciso que toda a igreja esteja pura, é preciso que toda a igreja esteja atenta, é preciso que toda a igreja esteja acordada, é preciso que toda a igreja esteja em linha com o altar. Não pode estar o altar pregando uma coisa e o irmão atrás da cortina falando uma coisa contrária. Não é bem assim. Mas nós não podemos permitir isso no nosso meio. Devemos estar em sinergia. Não podemos deixar com que esse sono espiritual
cresça no nosso meio. Precisamos acordar as pessoas. Acorda, tu que dormes, porque esse sono espiritual vai fazer e vai levar as pessoas a caírem. O sono espiritual leva as pessoas a irem para uma vida de pecado. O sono espiritual, ele tira a vida. A pessoa está dormindo, então apaga o brilho. A pessoa não tem mais brilho, não tem mais luz. A pessoa fica sem fé, a pessoa fica vazia. Você pode ver quando as pessoas que estavam firmes, estavam vigorosas, estavam fervorosas na obra de Deus, mas deu ouvido alguma coisa estranha. E ela vai se colocando num lugar de um sono espiritual. E ela vai se colocando num lugar cada vez mais distante. E essas pessoas estão dormindo, estão num sono profundo. Nós precisamos ir lá e cutucar essas pessoas, falar: ei, acorda, você que está dormindo aí. Por isso eu estou dizendo mais uma vez, você que nos acompanha, que está distante, o Senhor está te acordando desse sono profundo. É um tempo de um avivar. Você não precisa de nada sobrenatural, você precisa o quê? Ouvir a voz de Deus e se despertar e dar passos nesse caminho. O que Deus está dizendo é que Ele quer que todos nós, ou seja, 100% do nosso ministério, viva esse grande avivamento. O Senhor quer que 100% do nosso ministério esteja vivendo com as vestiduras brancas, caminhando com os vencedores. Sabe, o Espírito está soprando desse altar, o Espírito... A palavra do ano passado é que as águas iriam correr, isso continua acontecendo. As águas estão correndo, por onde elas estão chegando, está levando essa vida. É o sopro do Espírito. Aqueles que já têm muitos anos de igreja precisam estar atentos a isso, porque se colocam muitas vezes num esfriamento espiritual, estão sem motivação, estão sem esperança, não esperam nada novo de Deus. E Deus está dizendo que é 100% da igreja, o novo, o mediano, que chegou há pouco tempo, que está há mais tempo, o que chegou agora, todos 100% precisam estar no mesmo caminho. São esses todos nós que precisamos ouvir a voz de Deus. E principalmente esses que eu estou dizendo, aqueles que já têm muitos anos de convertido, precisam acordar de um sono espiritual, precisam reacender essa chama dentro dos seus peitos. Então o que todos nós precisamos é o quê? Ter uma vontade. Porque é o que eu disse, você precisa esperar algo de Deus. Então, Deus não vai fazer algo sem que nós tenhamos uma consciência. Então eu preciso ter essa consciência, eu preciso dar passos nessa direção. Todos nós precisamos o quê? Nos mover nessa vontade. Precisamos desejar viver todo esse mover. Todos nós precisamos ter vontade de falar da graça, vontade de orar. Eu não tenho vontade de orar, bispo. Na minha carne, sabe, é difícil. É lógico que na sua carne, a sua carne não quer nada do que é espiritual. Paulo diz que tem uma luta de carne versus espírito. Ela milita, a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. A oração não é algo carnal, a oração é algo espiritual. Então a sua carne não quer orar, a sua carne não quer que você leia a Bíblia, a sua carne não quer que você venha nos cultos de oração, a sua carne não quer que você fique louvando a Deus, a sua carne não quer que você venha domingo de manhã na igreja. Aí eu pergunto para você, você vai dar lugar à sua carne ou você vai dar lugar ao seu espírito? Aí você decide. Então o que nós precisamos decidir? É uma decisão. Nós todos, 100% da igreja, precisamos decidir estar num lugar espiritual. Nós precisamos decidir estar na congregação. Nós precisamos decidir ter um tempo de leitura com Deus, de intimidade com Deus. É assim que começa. É o que Deus está nos chamando, é para onde Deus está nos levando. Então nós não podemos chegar no próximo culto e falar: não, eu já sei como é que... Nós precisamos dobrar os nossos joelhos. Por isso que a gente faz uma oração aqui. Atenção, nossos irmãos coordenadores. Essa oração de começo do culto tem que ser uma oração que tem que tremer aqui, todos os voluntários. Todo mundo, o altar, os louvadores, aqueles que já estão aqui, precisam nessa oração. Olha, mano, precisa ser uma oração quente, fervorosa. Senhor, mais um culto, uma canseira, um bocejo, irmão comendo um café. Mas estamos aqui diante de Deus. É assim que nós precisamos começar o nosso culto. Isso começa com os que estão servindo aqui. Então isso é viver uma vida espiritual, isso é ter vontade. Eu preciso ter essa vontade, porque a minha carne não vai ter essa vontade. Mas eu não vivo da condição da carne, eu vivo pelo Espírito. Eu vivo pela fé, o que diz a palavra. Eu vivo por fé, não por vistas. Então tem gente que está vivendo de um pão vencido. Tem gente que está comendo. Você já deixou um pão embolorado na sua casa? Aquele pão que você fala assim, está dentro de um saquinho, às vezes está até na geladeira. Aí você vai abrir, eu quero comer um pãozinho. Aí quando você abre, tem até cabelo, tem uma penugem. Está verde, está branco. O pão já virou ancião. Já comeu, né? Não comeu, mas já viu. Tem pessoa que está comendo esse pão. O que é isso? É um pão embolorado, é um pão velho, é um pão do passado. Sendo que Deus está dando um maná novo. Sendo que Deus está trazendo novidade de vida. Então não se alimente de um pão embolorado, não coma esse pão peludo aí, com todo respeito. Não tem como comer, vai te fazer mal. Mas a verdade é que tem pessoas olhando assim, um pão embolorado do passado. Quando nós olhamos para os nossos irmãos no deserto, que nós estudamos tanto no ano passado, diz que Deus tinha um pão, Deus tinha um maná,
algo diário. E Deus fala assim, ó, vocês não vão guardar isso para comer no dia seguinte. Vocês não podem guardar, porque eu quero mostrar para vocês a minha fidelidade. Todo dia vai chover maná, todo dia vai ter alimento para vocês. E na graça continua sendo assim, as misericórdias se renovam todo dia, Deus tem um maná fresco. Então eu não posso viver me alimentando do que Deus falou lá em 84, em 70, em 40, na década de 30. Eu não posso me alimentar daquilo, por quê? Porque aquilo foi para aquele tempo, e Deus tem algo para o tempo de hoje. Assim como os irmãos não podiam guardar o maná, Deus falava, vocês vão comer o que eu vou dar fresco no dia seguinte. É o que Deus está falando para nós nesse tempo. O avivamento é isso, é novidade de vida. No deserto tinha um maná para cada dia. O que era aquilo? Era provisão diária, provisão fresca. Para nós também, nós temos provisão diária, nós temos provisão fresca de Deus todos os dias. Então pare de querer viver de moveres do passado, de glórias, eu sempre brinco, né, como São Paulo, de glórias do passado. Você tem que viver das glórias de hoje, porque Deus é um Deus de novidade de vida, um Deus de realidade, um Deus de coisas presentes. Deus está dizendo que tem algo hoje para você. Presta atenção, você que está aí no sono, acorda, você ancião, você que, o que é? Deus tem algo novo para você hoje. E o que você tem que fazer? Você tem que caminhar nessa direção. Você tem que levantar, se posicionar. Deus, o que você tem para mim? Peraí, eu preciso ouvir. O que o Senhor tem? Para onde que eu tenho que ir? É para cá? Então é para cá que eu vou. É a direção que o Senhor está dando. Vamos ler o que aconteceu em Atos 2 em diante, que fala assim, de repente. Fala assim, de repente. Talvez seja o que Deus está fazendo, de repente. Mas era 2021, era pandemia, era o Covid, isso aqui. De repente. De repente, Deus faz algo novo. Olha, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Imagina aí, um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Talvez é isso que está acontecendo agora na sua casa. De repente, um mover profético, algo sobrenatural. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E passou uma sobre cada um deles. Olha só, cada um recebeu ali uma chama. Cada um tinha algo de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Em línguas espirituais. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então o que nós podemos olhar para Atos, que são atos dos apóstolos, coisas que os apóstolos viveram. O que nós podemos olhar como o olhar da graça de Deus? Nós entendemos que nós já somos selados com o Espírito Santo de Deus. Aqui o Espírito vinha, aqui eles não tinham um selo. Nós já fomos selados com o Espírito Santo de Deus. A nossa salvação foi garantida. Está em nós o Espírito. Mas nós também precisamos entender que possamos viver e podemos viver uma manifestação dos dons espirituais. Isso faz parte da graça de Deus. Nós cremos nisso. Os dons vigoram. Sabe, Paulo, ele não anula os dons. Na graça de Deus, ele diz que tem dons proféticos. Deus continua trabalhando dessa forma. Então eu e você já temos o Espírito Santo em nossas vidas, nós temos esse entendimento. Por isso nós podemos ver coisas sobrenaturais. Não, vem o Espírito, vem cá, chega aqui, entre em mim. Mas o Espírito está em nós. Ele habita, eu fui selado, nós somos selados com o Espírito. Se o Espírito está em mim, está em você, quer dizer que nós podemos ver a manifestação do Espírito nas nossas vidas. Assim como aconteceu no passado, através dos dons. Então eu quero lembrar que o avivamento, ele começa individualmente. Então se ele começa individualmente, você tem que ficar atento à voz que Deus está te trazendo. A voz está vindo para você. Por quê? Porque se o avivamento começa individualmente, eu sei que Deus começa com as coisas do altar. Eu estou aqui para dizer o que Deus já começou a fazer na minha vida, desde que o apóstolo lançou essa palavra. É um incômodo do Espírito. Começa com o Espírito de incomodar. Às vezes você não consegue dormir, às vezes você não consegue, andar sem caminhar, sem que você vá para um lugar de oração, sem que você tome a decisão que Deus está te incomodando a fazer. O que é isso? É um incômodo individual. Deus começa a incomodar. Então, esteja atento, porque o Espírito vai começar a trabalhar e já está trabalhando em muitas vidas, coisas individuais. É você e Deus na sua casa. Começa a te incomodar, começa a te chamar, você fala, eu preciso fazer isso, olha, eu preciso ler, eu preciso abrir a Bíblia, eu preciso orar, Deus está me incomodando. O que é isso? É algo individual, e esse Espírito já está acontecendo, amado. Eu temo e tremo diante de Deus, porque eu sinto isso quando eu fecho a porta do meu quarto. Eu estou ali no meu secreto. Hoje eu mandei uma mensagem para minha família falando, olha, eu tenho que falar o que Deus está fazendo. Hoje eu entendo um pouco do que minha mãe vivia da parte de Deus, como alguém que lidera um altar. É um temor santo, é algo que não parte da sua mente, é algo que não vem da sua cognição, que não vem do seu estudo lógico, racional, é algo que vem do Espírito, e você fala, eu estou aqui totalmente entregue, Senhor, à tua voz. Isso é individual, e Deus começa a te trabalhar, Deus começa a te levar, começa a incomodar, e aí você vai perceber que você vai ter vontade agora de ler a Bíblia. Eu não tinha vontade de ler a Bíblia, alguém vai dizer, mas agora eu tenho vontade de ler a Bíblia. O que é isso? É o indivíduo.
É o individual, melhor dizendo. É o individual, é Deus trabalhando, é o Espírito trabalhando. Agora você vai sentir vontade de ler a Bíblia. Agora você vai sentir vontade de orar todos os dias. Agora você vai sentir vontade de levantar à noite e falar: peraí, Deus, o Senhor me acordou, alguma coisa tem que acontecer aqui. O que o Senhor quer com isso? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer? E o Espírito começa em... Então, atenção, líderes da igreja, bispos, pastores, corpo ministerial, aqueles que lideram departamentos, nós precisamos estar atentos, porque o Espírito vai incomodar cada um aqui de forma individual nas suas casas. Não pense que algo vai começar aqui do altar de uma forma. Não, Deus vai começar na sua casa, na casa do outro, na intimidade. Deus vai começar com os líderes da igreja. Então líderes, estejam atentos. É uma voz profética que Deus está falando. Eu sei, porque eu já estou vivendo isso. Sabe, muitos vão falar assim: eu não consigo mais, bispo, praticar a imoralidade. Eu não consigo mais praticar aquele pecado de estimação. O que é isso? É o Espírito que está incomodando. Eu não consigo mais errar. Eu não consigo mais pecar, eu não consigo mais viver na prática do erro. O que é isso? É o começo, é a chama, começa assim, porque requer santidade, requer uma transformação de caráter. Você vai lá e falar: mas eu lutei tanto por isso, eu lutei tanto contra isso, a vida inteira eu venho tentando, eu venho lutando, mas eu caio, agora você vai falar: parece que algo aconteceu. O que é isso? É o Espírito que está te levando para esse lugar. Santidade. Você vai sentir vontade de estar na igreja. Como diz o apóstolo, você vai sentir vontade de chegar mais cedo e sair mais tarde. Você vai sentir vontade de estar na comunhão dos santos. Você vai sentir vontade, amado. Eu sei o que Deus está fazendo. Isso já está acontecendo no meio da nossa igreja. Eu sei que isso já está acontecendo em casas. Nessa hora, pessoas estão sentindo, o Espírito está tocando, o coração está pulando. Amado, não é algo da carne, é o Espírito que já começou a trabalhar na sua vida. Eu senti isso esses dias, eu tenho experimentado disso, eu sei. O Espírito testifica, não faz nada sem revelar os seus santos, os profetas. Deus já está trabalhando. Sua multiforme sabedoria, fique atento a essa voz. Não despreze a voz profética do Espírito, mas não pense. Olha, você tem que entender que Deus existe. Isso aqui não é uma história que um homem louco lá escreveu, fumando um charuto, isso aqui é o coração de Deus, isso aqui é a vontade de Deus, isso aqui é o livro por excelência. Mas Deus é real, Deus existe, Deus está sentado no trono, Ele é o justo, Ele governa, o mundo está debaixo dos teus pés, é o que diz a palavra. Então nós precisamos entender que Deus está nos chamando para esse lugar. Deus é real nas nossas vidas. Uau, preciso terminar o culto. Atos 4:31 em diante diz assim: tendo eles orado. Então como é que começa o avivamento? Orando. Você precisa orar na sua casa. Ah, mas eu gosto quando você dirige a oração. Tudo bem, amado, aqui eu preciso dirigir a oração, porque nós estamos em comunhão, estamos num culto público. Agora, é você na sua casa. Quando eles oravam, eles estavam ali orando, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que cercaram, olha só o que aconteceu. Da multidão dos que creram, melhor dizendo, da multidão dos que creram, eram um coração e uma unidade de pensamento. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas. Não é meu, não é do outro. O que cada um possuía. Tudo, porém, lhe era comum, era de todos, era o mesmo Espírito, era um só coração. Verso 33, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Olha só o que havia, aquilo que já existe em mim e você, abundante graça, é o que aqueles apóstolos experimentaram, aquilo que nós hoje já temos como um pacto estabelecido por Deus, abundante graça em nossas vidas. Então o que aconteceu aqui? Não aconteceu algo sobrenatural por um lamber o chão, por passar pelas águas, por 78 batismos, por eu batizei aqui, batizei lá, por um jejum. Não aconteceu, aconteceu por uma abundante graça. Ou seja, o que vai gerar na sua e na minha vida um grande mover de Deus é a graça que já está em nós. E eu sei que o Espírito está falando aos corações. Sabe, lembre-se que isso é o que nós estamos recebendo para o nosso tempo. Lembre-se que isso foi determinado pelo próprio Deus para o ano de 2022. Não é uma palavra de um homem, não é uma vontade de um homem. Isso é vontade do próprio Deus. E eu quero ir agora para a segunda parte da mensagem, lembrando a igreja de alguns pontos. O primeiro ponto que eu quero que você lembre é que todos os avivamentos da história começaram com um profundo reconciliamento, uma profunda reconciliação com Deus, um reconciliar com Deus. Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades, olha só, fazem separação. O que a iniquidade faz? Ela separa as pessoas, faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então o pecado afasta o Filho de Deus, a iniquidade faz separação. É preciso de um reconciliar com Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que as iniquidades nos separam de Deus, os pecados nos afastam do Senhor, Ele não ouve as nossas orações. Então precisa desse reconciliar. É um tempo de reconciliação. Segundo ponto que nós temos que lembrar
é que nós precisamos conhecer a palavra e os ensinamentos de Deus. Eu preciso conhecer, eu preciso amar e estudar a palavra de Deus. E eu sei que o Espírito já vai começar a brotar esse desejo em muitos corações. Eu preciso mergulhar de cabeça nas doutrinas da graça. Eu preciso me afastar totalmente do mundo, da iniquidade, do pecado, e ter uma vida reconciliada com Deus, uma imersão na palavra de Deus. Deixa eu anunciar algo aqui em primeira mão para você. Esse ano nós voltamos com os nossos estudos bíblicos às terças-feiras. Nós vamos voltar, uma terça-feira vai ser dia de você vir aqui, nós vamos estar lá no nosso auditório, e nós vamos fritar, nós vamos ferver com pessoas para conhecer a graça de Deus. Se prepare, guarde as suas terças-feiras, porque nós temos um dia poderoso no nosso meio aqui, de conhecimento, de, mergulhar profundamente nas Escrituras. É um tempo disso, e o avivamento começa com o conhecimento da palavra. Terceiro ponto, lembre-se que um avivamento ele requer um serviço a Deus. Nós temos que servir a Deus. O avivamento começa com uma vida dedicada a Deus. Então é preciso que você tenha uma constância. Eu não posso começar e parar, eu não sou daqueles que retrocedem dessa palavra. É uma constância na casa de Deus. Então aqueles que servem, aqueles que vêm, tem que vir constante, tem que vir com alegria. Eu não vou vir cantar, servir ao Senhor quando está tudo bonito, no culto de ceia que tem muita gente. Amado, eu vou servir, é no esconderijo, é numa luz apagada, é com a igreja. Eu vou servir, com 10, com uma multidão. É um coração de um serviço. O avivamento começa com essa vida consagrada a Deus, constante na obra de Deus. Não posso vir um dia e ficar 2 meses sem vir na igreja. Eu não posso vir na igreja quando eu estou numa escala que eu sirvo lá na história, quando eu estou na recepção, quando eu estou cantando. Amados, ou eu venho na igreja de coração, ou eu não entendi o que é servir a Deus. Eu tenho que estar todos os dias. Nós vamos voltar com os nossos encontros aqui, para aqueles que servem, para aqueles que... mas se não tiver nos encontros, se não tiver no culto, com todo respeito, nem precisa vir, por que eu não fui escalado? Porque você não está apto. Precisa ter um coração de servo. Servo não vem quando está escalado, servo vem o tempo todo, está disponível. Me chama se precisar, mas eu não quero te chamar se eu precisar. Eu quero que você esteja perto de mim, eu quero que você esteja perto do altar, eu quero que você esteja disponível. Deus procura os disponíveis. Precisamos o quê? Servir a Deus. Precisamos dar frutos. Olha o que diz Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade. Isso tudo é o quê? Um fruto. 23, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então se o Espírito está em nós, seja lógico e raciocine. Se o Espírito está em mim, está em você, se o Espírito está em nós, quer dizer que nós temos que dar frutos. Então nós não podemos ser pedra de tropeço no meio da igreja. Eu tenho que ser um bom fruto. Eu pergunto para você, quais têm sido os seus frutos? Quando as pessoas veem você, quais têm sido os seus frutos? Olha aqui, a gente deu uma lista de frutos aqui. Fidelidade, amor. Tem pessoa que tem dado fruto ruim. Tem pessoa que o fruto tem sido negativo. Como é que pode um crente não dar fruto bom? Precisa de uma reconciliação, precisa de uma conversão, porque talvez não entendeu nada ainda. Amado, eu não permito com que meus frutos não sejam bons. As pessoas não podem olhar para mim e falar assim, nossa, o bispo Fernando só dá fruto ruim. Que crente sou eu? Então, nós como noiva de Cristo precisamos dar bons frutos, precisamos olhar para nós e vamos pedir a razão da nossa fé. A quem muito é dado, muito é cobrado. Quarto ponto, para nós irmos para o final. Nós não podemos nos acomodar. A acomodação ela leva para um sono espiritual. Pessoas acomodadas, elas estão prestes a ter uma morte espiritual, se elas já não estão vivendo essa morte espiritual. Nós não podemos ser como essa igreja de Sardes. Somente alguns vestidos, mas eu não recebo alguns vestidos de branco. Eu recebo 100% da nossa igreja com vestidura, com as vestes brancas. Quem não se acomoda, sabe o que é viver comprometido. O compromisso é o contrário da acomodação. Quem está acomodado não tem compromisso. Eu vou quando eu quero. Se não me escalarem, não me chamaram. Quer saber, esse ano eu não posso servir. Mas você não entendeu nada da obra de Deus. Precisa te chamar. Deus já te arregimentou, não é um homem que te chama. Quem tem compromisso, entende o que é viver uma vida com Deus. Sabe que não está vivendo esse sono espiritual. Então quem não se acomoda sabe o que é viver comprometido com Deus, com a sua obra. Devemos ter esse compromisso. Devemos ter um compromisso com Deus, ficar sempre ao lado de Deus, ao lado da Bíblia, como disse o apóstolo, ficar em lealdade aos nossos líderes. Eu não recebo, amados, pessoas contra o altar, pessoas contra a liderança, pessoas contra a Bíblia, pessoas contra as pessoas de Deus. Não podemos ser esses. Isso é loucura, isso é insanidade. Isso é uma voz maligna. Compromisso, compromisso é a palavra. Escreve aí no chat, compromisso. Eu tenho 9 minutos para acabar o culto, Deus me ajude. Compromisso. Então veja que vivenciar um avivamento, ele vai gerar automaticamente uma renúncia, vai gerar uma nova vida,
Por isso Deus está transformando estruturas, Deus está transformando corações, princípios, pensamentos, ideologias, corações. Mas eu gosto da ideologia do mundo, eu gosto mas pode ser bonitinho, pode ser fofinho, mas é contra o que Deus diz? Não pode. Olha, para subir nesse altar, para servir nessa igreja, não vamos permitir, amados. Eu tenho subido a régua aqui, esse ano vamos subir mais ainda. Não pode estar no carnaval e estar na igreja, não pode. Ou eu sou santo, ou vai jorrar água doce, ou vai jogar água amarga. Não pode, das duas fontes, jorrar duas fontes, águas diferentes. Então precisa ter um renovar de vida. O coração tem que estar de acordo com a palavra e com a vontade de Deus. Então, na realidade, amados, para nós finalizarmos, Deus está acendendo uma chama do primeiro amor em muitos corações. É essa chama que está acendendo, está sendo acesa. E essa chama está sendo acesa através desse sopro do Espírito. Olha o que diz em Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Deus não cansa. Você que cansa aí, amado? Não, Deus não cansa. Ele não cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Você que fala, eu já sei como Deus age, eu já sei como Ele fazia, eu já sei como é o modus operandi. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Verso 30, os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem. Mas eu estou com você no 31, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso é o que, bispo? Isso é o primeiro amor, meu amado. Nós não nos cansamos, nós não olhamos a agenda, o relógio, o tempo, nós não olhamos, nós corremos, nós renovamos as nossas asas, nós voamos acima das tempestades. Esses somos nós lá do verso 30 de Isaías 40. Então isso é o primeiro amor. E você tem que lembrar também, em quinto lugar, que muitas pessoas esfriam na fé porque elas perdem o contato com a fonte da graça. Quantas pessoas você conhece, o Espírito está testificando, perderam o contato com a fonte da graça, com o altar profético? Vai se esfriar. Apocalipse 3:11 diz assim: venho sem demora. Olha só, conserva o que tens. O que você tem que você não está conservando? Conserva o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Então existem coisas que Deus já revelou, existem coisas que Deus já falou, e tem pessoas que deixaram isso de lado. Deus revelou a graça, Deus revelou os mistérios, coisas profundas. Deus iluminou os olhos do coração, do entendimento. Então não despreze o que você já tem, meu amado. Tem pessoas que desprezaram, estavam nesse altar, estavam aqui, estavam orando, estavam pregando, estavam aqui servindo, eram ovelhas aqui, talvez. Desprezaram a graça de Deus. Não despreze a fonte da graça de Deus. Fique com o que Deus já fez na sua vida. Não abra mão dessa fonte. Eu quero que, se você está comigo, escreve aí no chat. Eu tenho 6 minutos para finalizar o culto e Deus está me ajudando. Eu não vou desprezar a fonte da graça de Deus. Não podemos desprezar essa fonte. Sabe, eu quero falar com você nesses minutos finais que tem uma vida perdida, que está com uma vida perdida. Talvez momentos de tribulação. Eu tenho falado, porque eu sei que muitos estão distantes, buscando uma voz, muitos estão nos acompanhando pela internet, pelos satélites aí. Mas Deus está te chamando de volta para o caminho. Eu sei que eu estou pregando para alguém que se sente talvez hoje um total fracasso, um total fracassado, que muitas vezes não tem nem força de vir à igreja, não tem nem força de apertar o play no vídeo para começar o culto, porque se sente um total fracassado em sua carne. Eu quero, para você que se sente assim, eu quero que você veja o início de um grande mover de Deus. Como é que Deus faz esse grande mover? Está lá em Jeremias 18, 1-6, ele fala assim, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, a mesma palavra que o Senhor está dizendo a mim e a você, dispõe-te. Então tem que ter um dispor. Você que está perdido, presta atenção, dispõe-te. E desce à casa do oleiro. Quem é o oleiro? Jesus, Deus. E lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, o profeta foi isso que Deus mandou. E eis que lá que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Verso 4. Como um vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Verso 5, então veio a mim a palavra do Senhor. É essa palavra que eu quero que você fique. Você que está aí desesperado, fracassado, o que vai ser da minha vida? Eu não consigo, eu preciso ir para a igreja, eu não consigo, eu não tenho força. Verso 6 é para você. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, olha a pergunta que Deus faz para você e para mim. Fique com o que diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você pode ser um vaso quebrado, você pode ser um vaso fracassado, não importa como você veja a sua humanidade, o Senhor, Ele pode desse vaso fazer um vaso novo. Deus é o oleiro, nós somos o vaso. Então assim começa um grande avivamento. Talvez esse culto seja Deus te chamando. Caí aqui perdido de paraquedas, eu preciso ouvir. Bispo, eu estou longe da casa de Deus, eu não sei, eu peguei outro caminho, eu fui tentar. Mas não importa. O oleiro, ele pode fazer de um vaso quebrado, ele pode fazer um vaso novo. Então preste atenção. Você que acha que é um vaso
E Deus me descartou. Presta atenção, Deus não descarta pessoas. Pessoas não são descartadas por Deus. Deus não joga fora pessoas. O que Deus faz? Deus refaz vasos. Pessoas não são, Deus não quer mais, deixa esse vaso, quebrou, joga para fora, vamos comprar outro. Não, Deus ele pega os cacos, ele é oleiro, ele faz um vaso novo. Então se você se vê desesperançoso aí, fracassado, mas Deus ele te renova. Deus ele cumpre fielmente as suas promessas. Então se você se sente assim, saiba que aqui é o seu lugar. Se você se sente assim, saiba que é na comunhão dos santos que você vai ser renovado. Existe uma casa de oração, existe um pasto verdejante que é a casa de Deus, o seu lugar é aqui sentado. O avivamento ele mantém o quê? Uma igreja viva. O avivamento mantém uma igreja forte, um povo saudável. Olha o que diz em 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desanimamos, nós não somos esses. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Eu sei que você já foi renovado nesse culto, você entrou aqui, eu não sei o que vai ser. Você já sentiu um renovo, por quê? Porque Deus já começou pelo Espírito a trabalhar no seu coração. Deus tem todos os dias, amados, 24 horas por dia, Deus tem provisão para nós. Todos os dias Deus tem favor, todos os dias Deus tem a sua graça, todos os dias Deus tem o maná. Então receba isso aí na sua casa. Receba esse milagre, aí onde você está, sobre você. Vamos para o final lendo Filipenses 4:4, que diz assim: alegrai-vos, olha lá, alegrai-vos sempre no Senhor. Não é um dia eu me alegro, no outro dia eu me entristeço. O Senhor não tem tristeza para nós. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. Paulo ratifica aqui, alegrai-vos no Senhor sempre. Mais uma vez eu vou dizer, alegrai-vos no Senhor. Então, quando nós chegamos ao culto, e domingo nós vamos estar aqui com a igreja cheia no culto, o que nós temos que ter a consciência? Em 2 minutos eu vou terminar dizendo para você, o que nós temos que ter a consciência? De que o culto é algo alegre. Sabe, a pessoa não vai chegar na igreja, achar que vai chegar na igreja e vai receber do altar um culto xoxo, um culto arrastado. Amado, o culto é algo alegre, o altar ele vai profetizar. Sabe, as pessoas que chegam aqui, elas podem até chegar tristes, mas elas quando encontram a voz de Deus, essa voz é uma voz que traz alegria. Se nós temos a graça, nós somos alegres e felizes. Graça é isso, é alegria. Então o avivamento começa com essa alegria e nós precisamos buscar isso em oração. Por isso que nós não permitimos pessoas que servem aqui com cara feia, pessoas que sobem aqui, não pode. Eu estou falando que a gente vai subir a régua. Está tristinho, amado? Então tá bom, ora para Deus, vai lá, faz alguma coisa, porque eu não posso chegar aqui e profetizar cansaço para a igreja. O altar é um altar festivo, um altar alegre, um altar que encoraja. A igreja é uma igreja avivada. Então eu finalizo dizendo para você que deseja viver de forma de 2021, deseja viver todo esse mover, isso tem que ser algo intencional da sua parte, algo que você tem que buscar todos os dias, esse avivamento. Assim como Paulo nos ensina em Romanos 12:2, ele diz: e não vos conformeis com este século, não posso conformar, é intencional, eu não me conformo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho que buscar isso, de forma intencional. Isso é um avivamento, isso é uma renovação de mente, é um avivamento, começa no interior, um renovar, começa não se conformando com as coisas do mundo, com a tristeza, com o cansaço, com a voz. E o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios 5:11, ele fala: e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai. Nós temos que reprovar as obras infrutíferas, coisas ruins. Não podemos ser cúmplices. Tem pessoas que têm sido cúmplices com as obras das trevas, têm dado coro, feito coro, andado em sinergia com a voz do mundo, com a voz da rede social. Não podemos, temos que reprovar essas vozes. Eu não posso amar o que Deus abomina. Deus abomina ideologia de gênero, Deus abomina casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu não posso querer passar a mão nisso. Eu não posso ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Não podemos ser esses. Eu finalizo com Efésios 4:22 e 24, às 10 horas em ponto, que diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem segundo as suas concupiscências do engano. Olha o verso 23. E vos renoveis no Espírito. Esse é o avivamento, um renovo no Espírito. Nos renoveis no Espírito do vosso entendimento, através da palavra. Verso 24, e nós finalizamos. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amados, é essa a instrução que Deus está dando para a sua e para a minha vida. É essa a orientação que Deus está nos dando desse altar. O verdadeiro avivamento começa quando nós seguimos as ordens bíblicas. E se você puder na sua casa, avivado, cheio do fervor do Espírito, ficar de pé, que eu quero terminar encerrando, orando com você. Terminar orando. Amém, Eric? Amados, essa é a orientação, esse é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não diz: eu sou o caminho, mas também a rede social é um outro caminho, mas
eu sou um caminho, one way, diz os americanos, um caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, senão não tem outra solução. Quer viver um mover profético? Preste atenção, porque a voz do Espírito já está incomodando o seu coração. Pai amado e Deus bendito, finalizamos, Pai, esse culto. Finalizamos esse banquete. Eu te louvo, Jesus, por mais uma quinta-feira nos teus atos. Eu te louvo, Jesus, porque o Senhor tem uma casa que é chamada casa de oração. A Cristo Vive São Paulo, esta casa, Jesus. Eu te agradeço, Pai, porque o avivamento tem produzido em nós um bom ânimo. E eu quero profetizar, Senhor, sobre todas as ovelhas deste pasto, Pai, todas as ovelhas aqui da Cristo Vive São Paulo, da missão apostólica da graça de Deus, aqueles que nos acompanham, Senhor, que 100% dos teus filhos estejam com as vestes brancas, que 100% dos teus filhos possam caminhar contigo como os vencedores, Jesus, que todos os teus filhos possam abrir a boca e tocar a trombeta no meio de Sião, Pai. Oh Jesus, o teu Espírito já está incomodando almas, corações, mentes, eu sei, porque o Senhor fala ao meu coração. Nessa noite, Pai, pessoas foram tocadas ao redor do mundo com essa voz profética, Jesus. Isso é a tua voz, essa não é a minha voz do Fernando, essa é a voz de Deus, essa é a voz, Pai, que vem do alto dos céus, essa é a voz que chama aquela ovelha perdida, essa é a voz que faz transformação, essa é a voz que muda caráter, essa é a voz que muda mente, essa é a voz, Pai, que requer um compromisso em santidade. Jesus, obrigado porque estamos vivendo um tempo único em nosso ministério, estamos vivendo um tempo único em nossas vidas, e nós não vamos olhar os levantes, nós não vamos olhar, Pai, os ventos fortes, nós não vamos olhar as investidas do inferno, Pai, nós estamos firmes na rocha, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos firmou nessa rocha. Obrigado porque nós não abrimos mão da fonte da graça, somos os remanescentes da graça, Pai. E a minha oração é para todo aquele que está perdido, todo aquele que se desviou, todo aquele que foi embora, todo aquele, Pai, que ouviu a voz do mundo, todo aquele que ouviu a voz da carne, todo aquele que ouviu a voz do engano, para que o teu Espírito agora incomode esses corações, para que o teu Espírito agora, Pai, quebre toda mente dura, todo coração duro. O Senhor faz isso com o coração dos reis, dos príncipes dessa terra. O Senhor quebranta, o Senhor, Pai, amolece corações. Que isso seja feito agora, Pai, porque o Espírito já está soprando. O avivamento já começou em nosso meio. E nós profetizamos 100% da Cristo Vive vivendo isso, Pai. Que ninguém aqui tenha outra voz, que ninguém aqui tenha outro caminho, mas que todos estejam, Pai, em sinergia com este altar, Pai, para que possamos viver coisas grandes em 2022. Assim nós oramos. É nesse lugar que nós ficamos, no lugar profético de Deus, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Dê uma salva de palmas, vamos lá, técnica, dá uma salva de palmas forte aqui no santuário, aí na sua casa. Uou, glória a Deus. Que assim seja, amado, porque é isso que Deus está dizendo, de forma clara, audível aos nossos corações. Eu quero dizer para você aí na sua casa, domingo eu e você temos um compromisso. Eu quero aqui encorajar você, enquanto o Eric continua fazendo esse som bonito, eu quero encorajar você a estar aqui comigo, com esse louvor, domingo, às 9 horas da manhã. Chegue cedo, não chegue depois do louvor, no meio do louvor, chegue antes, se prepare, traga sua família, traga seus convidados. Domingo é dia de nós estarmos aqui comprometidos para viver juntos algo sobrenatural da parte de Deus. Que a paz que excede o entendimento guarde o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Eu amo a sua vida, estamos juntos, porque o avivamento produz em nós bom ânimo espiritual. Graça e paz a todos, até domingo, tchau.